Eles pegaram lá populações, clusters que eles chamam, de mulheres, foram mais ou menos 130 mil mulheres seguidas entre 8 e 10 anos. E eles pegaram uma população e não fizeram nada, que é o que não se fazia mesmo. Elas não eram rastreadas. Aliás, eu tenho pacientes da Angola, não tem rastreamento na Angola. E você pega casos de câncer pior do que os nossos aqui. Elas estão vindo para o Brasil, tratar tudo aqui agora. Quem pode, quem tem um pouquinho mais lá. Então, população que não tinha nada. Uma outra população, eles fizeram uma coisa que se propôs aí para países em desenvolvimento, que é o teste visual. Aqui tem uma tese aqui de Porto Alegre, que é do Paulo Naldi, que é o exame com o teste de Schiller. Antes desse povo tudo falar isso, o Naldi fez, e nós lá na escola, desde que eu me conheço por gente, a gente fazia o teste de Schiller em todas as mulheres que passavam na triagem. E nunca escrevemos isso. Então tem lá o teste de Schiller, o teste com ácido acético, que é o exame visual para tentar fazer diagnóstico mais precoce do câncer, né? Que o exame já seja clínico, mas mais precoce o diagnóstico. No outro, eles fizeram citologia, num outro grupo. E no quarto grupo, fizeram um teste de HPV por captura híbrida. E o teste de HPV foi importante, esse estudo foi publicado, foi impactante isso, porque um teste só feito nestes 10 anos, mudou completamente a mortalidade por câncer do colo naquele grupo. E os outros, se olha os números, não é estatístico que eu estou falando, mas se olha os números, parece muito parecido no não fazer nada, fazer a citologia ou fazer o teste visual. Então, o teste biomolecular mostrou-se eficiente nesse sentido, um teste e quase 10 anos nessa população, apenas um teste. E assim foi, né? Uma das coisas que falar, se eu fizer HPV, eu vou ver muita gente doente, é uma coisa que a gente sempre ouve, eu vou ter que fazer colposcopia em muita gente, não sei o quê. Não é isso. Se eu fizer para aquela população restrita que nós estamos falando, de risco, eu vou ter, olha, poucos testes que vão ser duplamente positivos, ó, tá vendo? 6,5% dos testes foram HPV positivos, que fizeram cito e metade deles praticamente tinham citologia normal. E HPV de alto risco positivo. Essa mulher eu não vou precisar fazer nada, ou seja, eu vou fazer em metade. Aquelas que têm os dois positivos, vai para colposcopia e biópsia. Né? Então, 3%, 4% é um número muito pequeno. Dá para o poder público assimilar isso, sim. Dá porque o Congresso aumentou as coisas tudo lá, o Senado não está cortando gastos, nós estamos cortando gastos de quem tem doença, só aqui mesmo, né? E assim vai. Olha, esse estudo é muito interessante também, que é do Eduardo Franco, lá do grupo do Eduardo, lá no Canadá. Ele mostrou aquilo que eu falei das sensibilidades e especificidades muito parecidas, né? Olha aqui, o teste de HPV com uma sensibilidade de 95% aproximadamente e uma especificidade de 94%, né? E o Papa tinha uma sensibilidade de 55% aqui, uma especificidade de 97% aproximadamente. Então, os números de especificidade estão muito próximos e os números de sensibilidade muito distantes. Muito distantes, quase 2 vezes mais sensíveis, né, o teste. E assim vai, né, tem vários estudos falando a mesma coisa. Isso aqui é uma revisão atual, acabou de sair isso, ainda não está nem na revista, está no online só, e eu, para conseguir esse artigo, precisei pedir para uma bibliotecária, porque eu, pelo acesso que eu tenho da rede do CAPES, não consegui, né, que é uma revisão mostrando todos os testes que existem, né, disponíveis, fazer uma revisão toda da infecção por HPV, rastreamento, etc., do NCI, do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Aqui o estudo do México, que faz um piloto primeiro em áreas de melhor classe social, classe média e classe baixa, onde eventualmente não tinha rastreamento, fazendo um piloto com a captura híbrida e mostrou, ó, os 2 testes positivos, 0,7% das mulheres que foram testadas. Foram mais de 50 mil mulheres nesse piloto. HPV positivo e citologia negativo, quase 8% das mulheres, na faixa etária de 30 a 70 anos. Os 2 negativos, 90% das mulheres. Então, o que vai me preocupar é essa faixa aqui, né? Que eu vou ter que ter mais preocupação. Se eu for pensar, isso aqui não dá 9%, que eu vou ter que ter um olhar mais aprimorado. Porém, é só isso aqui que eu eventualmente vou ter. Que essas mulheres aqui também foram encaminhadas para colposcopia, etc. Mas se nós formos pensar mesmo na situação, talvez eu não precisasse fazer, se for pensar em outros testes que vêm por aí ou que possam ser utilizados, eu talvez não tenha um número grande de pessoas que vão ter que fazer outros testes, que vão demandar mais custo, né, fazendo
o teste de HPV. E tem um estudo mais recente, que saiu agora também, no finalzinho do ano, que mostra outros dados do México, colocando que para países que têm este perfil, né, o método biomolecular é favorável no sentido de custo-efetividade para rastreamento do câncer do colo do útero. Ele é custo-efetivo. Não é jogar dinheiro fora, não é encarecer o sistema sem benefício. Então, os trabalhos de custo-efetividade são inúmeros hoje, e nós temos um estudo no Brasil, eu vou um pouquinho para frente, depois eu volto naquele esquema. Nós tivemos um estudo, isso aqui é um estudo matemático, não está publicado ainda, o colega está fazendo um doutorado com isso aqui. Nós fizemos um estudo matemático, usando lá uma fórmula, um teste que já foi descrito há mais de 100 anos por um russo, que é Markov. Então, usamos o teste de Markov, e ele vai fazendo essas mulheres irem entrando de novo no sistema, entrando no sistema. Você alimenta o sistema como você quer. Incidência, cura, complicação, então, conização, esterectomia. Você vai colocando o que já está publicado. Mesmo dados brasileiros de incidência, mortalidade, prevalência das várias alterações relacionadas ao HPV, se alimenta isso e faz lá. Eu quero que faça o teste de HPV em mulheres acima de 30 anos a cada 3 anos. E ele vai jogando as mulheres nos vários estados marcovianos, que são chamados, e fazendo elas entrarem no sistema de novo a cada 3 anos. E o Papa Nicolau nós fizemos aquilo que o INCA fala, com 30 anos também. Depois vimos que com 30 anos... talvez a gente perca no Brasil um contingente importante de mulheres entre 25 e 30. E fizemos isso para essa faixa etária. E chegamos a essa conclusão aqui. O incremento, que é o que interessa em termos de custo-efetividade, o incremento, para fazer diagnóstico de 50 mulheres a mais, com o Papa Nicolau eu diagnosticava nessa população 26 casos de câncer. Com o HPV, eu diagnostiquei nessa população 76 casos de câncer. Ou seja, para cada caso a mais de câncer do colo que eu detectei, eu tive um incremento de R$ 1.800. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu usei um dado de sensibilidade brasileiro, de um estudo que o grupo, um dos colegas lá que está envolvido nesse trabalho, que é um infectologista e epidemiologista clínico, que é o Adalto Castelo, ele é cearense, e ele conseguiu fazer isso na Secretaria de Saúde, lá um piloto, lá um estudo lá, muito bem desenhado no Ceará. E lá mostrou que, embora fosse um estudo científico, que você olha a lâmina com outros olhos, uma sensibilidade de 33 e pouco aqui por cento de sensibilidade no Papa Nicolau, para detecção de doença. Mas vamos pegar, não vamos ser perverso, Aí eu estou usando isso a meu favor. Vamos usar os 50%. Vamos falar que a média brasileira de sensibilidade, levando em consideração todos aqueles laboratórios que a gente falou, que cora, que não cora, é 50%. 50%. Se eu usar 50%, eu levo isso aqui para R$ 3.800 por cada caso a mais. Eu garanto que na primeira sessão de quimioterapia que essa mulher fizer para tratar o câncer do colo, isso aí já foi pago 4 vezes. Se contar a radioterapia, então, duvido que isso não seja passível de assimilação pelo poder público. Então, porque nós estamos contando que uma lâmina custa R$ 5,00, o outro teste custa 50, Estou fazendo um dado hipotético aqui. Na realidade, para esse estudo aqui, a Daidine, na época, falou que custaria para o poder público R$ 20 cada teste. Então, se eu olhar o que custa uma lâmina, o que custa uma captura híbrida, não tem dúvida que é diferente, mas tem que olhar no global, o que isso reflete, o maior diagnóstico ou o menor diagnóstico. Só para voltar, então, olha, este é um diagrama aqui, uma proposta de rastreamento. Esse aqui é uma proposta do Jack Cusick, que foi publicado aí de 2006 para cá, vem sendo publicado, e se fala aí nos 5 anos de intervalo, quando os 2 testes são normais. E aí tem vários algoritmos que estão sendo propostos, quando um é positivo, o outro negativo, quando eu repito, se eu faço genotipagem, eu não faço genotipagem, o que vem depois do teste de HPV positivo. A própria pessoa, que é o Attila Lawrence, que foi quem desenvolveu a captura híbrida, ele ainda tem a posição de assim, fez o teste de HPV genérico, deu HPV de alto risco positivo, vem a citologia a seguir. As outras coisas ainda vai precisar muitos estudos para saber qual que vai ser o algoritmo final. Mas, de qualquer forma, gente, esta é a proposta. Nós temos que melhorar o rastreamento e não tem dúvida que a biologia molecular melhora o desempenho do rastreamento.
vai detectar mais casos de câncer e mais casos de lesão precursora de alto grau. Não tem dúvida. Em todos os lugares isso está se repetindo, certo? Acho que era isso, o resto... Era isso. Obrigado, gente. Tem alguma pergunta? Doutor Sérgio? Doutor Carlos Quadros quer lhe fazer uma pergunta. Doutor Sérgio, o senhor citou... Não, é simples. As vacinas disponíveis são as quadrivalentes e as bivalentes. Qual é o tempo de imunidade que confere? Eu não fiz parte de nenhum dos protocolos. Tudo que eu conheço da vacina, do que eu li, do que eu acompanho, que tem muitos colegas muito próximos de mim que fizeram. Até hoje, né, os últimos dados aí que eu acompanhei, tem mais de 8 anos aí os grupos que foram vacinados, ainda mantendo níveis de anticorpos muito altos. Se ela vai ser permanente, por exemplo, como é a vacina da hepatite ou não, ou outras vacinas, a gente não sabe. Mas talvez, viu? Se a gente levar em consideração o que aconteceu com outras vacinas, talvez isso até seja verdade. Mas, por enquanto, assim, 7, 8 anos você ainda tem. E outra, só para... outro dia eu ouvi de uma pessoa que lida com vacinas, né? Que a gente ainda vai lá no laboratório e pede para fazer o anti-HBS. Se ele estiver abaixo de não sei quanto, precisa fazer nova dose. E outro dia eu ouvi de uma vacinóloga que não é mais verdade isso. Que a memória existe. Você não precisa fazer outra, que se tiver contato, ele dá o booster natural muito rapidamente, porque tem a memória. Se você fez, virou, né? Deu a viragem, você tem memória. Então, talvez a gente tenha aí um comportamento igual ao da hepatite. Tomara, né? Mais uma pergunta. Bom, primeiro lhe dizer que eu sou um citopatologista histórico, então quase contemporâneo do Papa Nicolau. Ou até fui, na verdade. Até fui, na verdade. Papa Nicolau morreu em 60 e poucos, né? Quando o senhor fala em sensibilidade do DNA, da pesquisa do DNA, e a sensibilidade do Papa Nicolau, o senhor, na verdade, está se referindo a coisas diferentes. Porque a sensibilidade do Papa Nicolau já é a lesão presente. E a sensibilidade do exame de DNA é a presença viral, e não a lesão presente. Não? Não, talvez você tenha entrado no... Todos esses estudos que eu estou falando e que tem esses dados de sensibilidade, por exemplo, esse do Eduardo Franco, ele pegou as duas populações e fez um espelho uma da outra. Uma fazia rastreamento com o Papa e a outra com... Todos esses estudos comparam, e o que nós fizemos foi a mesma coisa, o nosso modelo matemático foi a mesma coisa. Eu tenho os dados... Tudo isso aí é referenciado com a lesão de alto grau e câncer. É a sensibilidade do Papa Nicolau identificar a lesão de alto grau e câncer. Tá? Não é ele positivo já. Positivo ele é 100% sensível. Né? Quando é positivo, ó, tem câncer. Não, é a sensibilidade. Metade, dados do FDA, as meta-análises mundiais de citologia que eu mostrei aqui, são baseados em achados de doença. Metade deles falou, olha, não tem doença e tinha doença diagnosticada depois. Tá? Então, as duas coisas valem a mesma coisa. O nosso foco e o objetivo, né, final é a doença, não é o que um detecta, o que o outro detecta. Porque, é lógico, comparar a detecção de vírus com lesão é injusto. Né? Eu parti do macroscópico, a mesma coisa, comparado do que eu vejo a olho nu com o que o Papa Nicolau vê, já é injusto, porque eu estou olhando o colo, não vejo nada, um colo lindo, a hora que vem a citologia fala, lesão de alto grau. Pô, mas não tinha nada lá? Então eu já estou partindo do macro para o micro. Do micro para o biomolecular, injusto. Né? Lógico que eu vou encontrar DNA onde nem efeito citopático tem. Instituto Gesta. Pesquisa e diagnóstico em saúde.